Reúna os ingredientes essenciais para criar um delicioso mousse de maracujá. Você precisará de uma lata de leite condensado, que adiciona doçura e cremosidade. Adicione uma caixa de creme de leite para uma textura rica e aveludada. O sabor vibrante do maracujá vem de uma xícara de suco concentrado. Certifique-se de que todos os ingredientes estejam frescos e prontos para serem misturados. O liquidificador será o principal utensílio para a preparação da mousse. Este eletrodoméstico facilita a mistura dos ingredientes de forma rápida e homogênea. O uso do liquidificador garante uma textura suave e cremosa à mousse. A praticidade do liquidificador agiliza o processo de preparo da sobremesa. Com o liquidificador, é possível criar diversas variações de mousse com diferentes sabores. O leite condensado é um ingrediente essencial para adicionar doçura e cremosidade. Certifique-se de que o liquidificador esteja limpo e seco antes de adicionar o leite condensado. Despeje cuidadosamente o leite condensado no liquidificador. Observe a consistência espessa e suave do leite condensado ao ser despejado. A quantidade de leite condensado a ser adicionada dependerá da receita. Raspe todo o leite condensado da lata para garantir que nada seja desperdiçado. O creme de leite é adicionado ao liquidificador. Ele serve para complementar o leite condensado na receita. A adição do creme de leite contribui para a consistência final. Misture bem para garantir uma incorporação homogênea. O suco de maracujá concentrado é um ingrediente-chave. Despeje o suco de maracujá no liquidificador. Observe a cor vibrante e a textura do suco. A quantidade de suco influencia o sabor final. O liquidificador é ligado para iniciar o processo de mistura. Os ingredientes são combinados dentro do recipiente. A mistura dos ingredientes resulta em uma mudança visível de cor. A textura da mistura se transforma à medida que os ingredientes se combinam. Uma mistura homogênea é caracterizada pela uniformidade em toda a sua extensão. Isso significa que os componentes individuais não são visíveis a olho nu. A mistura apresenta uma aparência consistente e uniforme. O processo de bater a mistura por 1 a 2 minutos promove a dispersão uniforme dos ingredientes. A ação de bater resulta em uma textura levemente espessa. A consistência homogênea e a textura espessa são características visíveis após o preparo. O primeiro passo é escolher o recipiente onde a mousse será servida. Pode-se optar por uma travessa grande para servir a todos os convidados, ou, alternativamente, usar taças individuais para porções personalizadas. Certifique-se de que a travessa ou taças estejam limpas e secas antes de usar. A escolha entre travessa e taças depende da apresentação desejada e da formalidade do evento. Prepare os recipientes antes de começar a fazer a mousse para agilizar o processo. A mousse é cuidadosamente despejada em uma travessa ou taças individuais. O ato de despejar revela a textura cremosa e aveludada da mousse. A consistência deve ser leve e arejada, facilitando o processo de despejo. A mousse preenche o recipiente, mantendo sua forma suave e delicada. Este passo é crucial para apresentar a mousse de forma atraente e apetitosa. O resfriamento na geladeira é uma técnica comum para melhorar a textura e o sabor de sobremesas. Colocar a travessa ou as taças na geladeira permite que a sobremesa atinja a temperatura ideal. O resfriamento ajuda a solidificar ingredientes como gelatina ou creme. Isso resulta em uma consistência mais firme e agradável ao paladar. Além disso, o frio realça certos sabores, tornando a sobremesa mais refrescante. O tempo de resfriamento varia, dependendo da receita, mas geralmente leva algumas horas. O resfriamento é uma etapa crucial para garantir a consistência ideal da mousse. O tempo de resfriamento recomendado é de 2 a 4 horas. Este período permite que a mousse fique firme e estável. Respeitar o tempo de resfriamento assegura a textura e o sabor desejados.
A mousse firme é exibida após o período de resfriamento. O resfriamento é essencial para a mousse adquirir a consistência desejada. A temperatura fria solidifica os ingredientes, resultando em uma textura firme. A apresentação da mousse gelada demonstra o resultado final do processo. A mousse deve ser servida gelada para melhor apreciação. Certifique-se de que a mousse esteja devidamente refrigerada antes de servir. A mousse está pronta para consumo imediato após o preparo e refrigeração. Sirva a mousse em taças individuais para uma apresentação elegante. A calda pode ser enriquecida com ingredientes opcionais para um sabor diferenciado. Polpa de maracujá, com suas sementes, é uma opção para adicionar um toque exótico. O açúcar é essencial para adoçar e dar consistência à calda. A água é utilizada para diluir e ajustar a textura da calda. A combinação desses ingredientes resulta em uma calda saborosa e versátil. O uso de uma panela pequena é essencial para a preparação da calda. Panelas menores facilitam o controle da temperatura e a consistência da calda. A panela deve ser adequada para a quantidade de ingredientes a serem utilizados. Certifique-se de que a panela esteja limpa antes de iniciar o processo. O primeiro passo é preparar os ingredientes necessários para a calda. Reúna a polpa de maracujá, que dará o sabor característico. Adicione açúcar à polpa de maracujá na panela. A quantidade de açúcar pode ser ajustada conforme a preferência de doçura. Misture bem a polpa de maracujá e o açúcar na panela. Certifique-se de que o açúcar esteja completamente dissolvido na polpa. O processo começa ao levar a panela ao fogo baixo. O objetivo é cozinhar a calda lentamente para evitar que queime. É importante mexer a calda ocasionalmente. Misturar ajuda a distribuir o calor uniformemente. Isso também impede que a calda grude no fundo da panela. Continue cozinhando e mexendo até atingir a consistência desejada. O processo de cozimento da calda envolve a evaporação da água. À medida que a água evapora, a concentração de açúcar na calda aumenta. O aumento na concentração de açúcar resulta no espessamento gradual da calda. A consistência da calda se transforma de líquida para uma textura mais viscosa. O ponto ideal de espessura é crucial para o uso desejado da calda. A adição de água à calda é um passo opcional. Este passo permite ajustar a consistência da calda. Adicionar água resulta em uma calda mais rala. A quantidade de água adicionada depende da preferência pessoal. O objetivo é alcançar a textura desejada para a calda. O processo de preparo da calda envolve várias etapas cruciais. Após a fervura, a calda deve ser removida imediatamente do fogo. A etapa seguinte é permitir que a calda esfrie completamente. O resfriamento total é essencial para a consistência ideal da calda. Este processo garante que a calda atinja a textura desejada. Aguardar o resfriamento completo antes de usar a calda é fundamental. A calda, inicialmente quente, começa a perder calor para o ambiente. À medida que a temperatura diminui, a viscosidade da calda aumenta. O resfriamento leva à formação de uma consistência mais espessa. Este processo é fundamental para alcançar a textura desejada. O controle da temperatura é crucial para evitar a cristalização indesejada do açúcar. A etapa final envolve a aplicação da cobertura sobre a mousse. A calda de maracujá é utilizada como cobertura. Certifique-se de que a calda de maracujá esteja completamente fria antes de usar. A calda fria é espalhada uniformemente sobre a mousse. Esta cobertura adiciona sabor e um apelo visual à sobremesa. A mousse coberta está pronta para ser refrigerada ou servida. A mousse é um doce cremoso e aerado, ideal para sobremesas. A calda complementa a mousse, adicionando sabor e umidade. A apresentação visual da mousse com calda é crucial para despertar o apetite. A combinação de texturas e temperaturas
torna a experiência gastronômica mais agradável. A mousse com calda está pronta para ser servida e apreciada. A mousse de maracujá é uma sobremesa popular apreciada por sua textura leve e sabor tropical. A calda adiciona um brilho visual e intensifica o sabor da fruta. As sementes de maracujá oferecem uma crocância sutil e um contraste interessante na textura. Este close-up destaca a combinação de elementos visuais e texturais da sobremesa. A apresentação cuidadosa da mousse realça seu apelo gustativo. A mousse de maracujá é uma opção refrescante e saborosa para finalizar uma refeição. A cena foca em alguém saboreando uma mousse. O objetivo é capturar a expressão de prazer e deleite no rosto da pessoa. A iluminação deve realçar a textura cremosa da mousse. Os close-ups enfatizam a experiência sensorial da degustação. A linguagem corporal deve transmitir satisfação e apreciação. O ambiente da cozinha contribui para a atmosfera acolhedora e convidativa.